Boa noite, todos que estão nos assistindo neste momento. Estamos juntos mais uma vez para poder abrir a palavra de Deus e aprender mais. Esse é o intuito e nós devemos todos os dias estar dedicando o tempo para estudar a palavra do Senhor. Então é um prazer ter vocês aqui assistindo mais uma mensagem do Senhor, que você realmente possa estar bem atento para poder aprender e assimilar a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Antes de nós entrarmos na mensagem dessa noite, eu peço a você, onde você estiver neste momento, feche seus olhos e vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos com a Tua palavra aberta para poder estudar e aprender mais do Senhor. Venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todo ser consciente, ele traça planos para a sua vida. Desde quando você começa a ter consciência, mesmo que pouca, na sua infância, você já começa a traçar e a começar a almejar o que você vai ser quando você crescer. Algumas crianças já começam a imaginar, já começam a ter sonhos, e isso é normal do ser humano. O ser consciente é normal, é natural você começar a criar na sua cabeça o que você vai ser no futuro, e você começa a traçar planos. Você começa a ter ideias para que possa alcançar esse objetivo. E da mesma maneira que nós, seres humanos, nós traçamos planos para a nossa vida, nós criamos ideias para poder alcançar esses objetivos, Deus também tem um plano na nossa vida. E assim como Deus tem um plano na nossa vida, o inimigo também lhe traça um plano para poder destruir a nossa vida. Então nós podemos perceber que, assim como nós traçamos nossos planos, no mundo cósmico do grande conflito, existe dois também que estão, um de um lado planejando salvar o ser humano, enquanto do outro lado existe outro traçando planos para destruir a vida do ser humano. E nós devemos a cada dia estar bem atentos para podermos enxergar qual a estratégia de cada um e podermos trilhar o caminho melhor, que com certeza é o caminho do Senhor Jesus, que já garantiu a vitória na cruz do Calvário. E nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre essa estratégia que o inimigo ele tem para poder destruir a nossa vida. Nós devemos estar bem atentos a esse plano de Satanás. E para isso, para tanto, nós devemos reconhecer quem nós somos. A Bíblia diz que todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. E todo mundo, como é pecador, nós carecemos da glória de Deus. Ou seja, nós precisamos de um Salvador. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a pessoa que comete pecado, ela tem por consequência a morte. Ela vai morrer. Só basta nós lembrarmos no Gênesis. O ser humano foi criado para viver eternamente, não para morrer. Mas devido ao pecado que entrou no mundo, o que aconteceu? O ser humano começou a morrer. Por mais que os primeiros homens viviam 900 anos, 800 anos, mas chegava o dia que eles acabavam morrendo. E essa morte veio devido ao pecado. Então nós devemos entender que todo ser humano é pecador. E porque ele é pecador, ele tem por consequência a morte. Só que, do outro lado, Jesus ele entra em cena. Porque Jesus ele veio à Terra, e a Bíblia diz que Jesus andou aqui nessa terra e não cometeu pecado nenhum. E como Jesus não cometeu pecado nenhum, então ele garantiu a vida. E na cruz do Calvário nós percebemos uma troca que há. Porque Jesus, ele teve acesso, ele conseguiu a vida, só que ele passou isso para nós. E ele foi e pegou a morte que seria para nós e tomou para ele. Houve uma troca na cruz do Calvário. Então você percebe que Deus ele traçou um plano enviando o seu filho para salvar o ser humano, enquanto Satanás do outro lado tenta destruir a vida do ser humano. Isso essa guerra já vem desde o céu e tem percorrido até os nossos dias. Nós devemos estar atentos. Agora, como é que hoje o inimigo ele tenta destruir a nossa vida? Nós temos que entender, Eu estudando a mensagem de hoje, e eu comecei a ver que existe os tipos de pecadores, Nós somos pecadores. Todo mundo é pecador.
por que todo mundo é pecador? E eu queria que você acompanhasse comigo. Se você abre a sua Bíblia no Salmo 51, no versículo 5, Salmo 51, no versículo 5, vocês podem abrir aí na sua casa, vocês vão perceber o que o salmista Davi, ele diz. E ele diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o salmista Davi, ele disse que quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores. Então, todos nós somos pecadores porque nós já nascemos pecadores, o mundo é de pecado e nós já nascemos com essa tendência ao pecado, não é? Há um conflito desde cedo entre fazer o bem e entre fazer o mal, e o seu eu natural, ele já tem uma tendência muito grande ao pecado. E isso veio desde o momento que você nasce, não é? E nós temos que travar uma luta contra esse eu carnal nosso, não é? E do outro lado, o Espírito Santo entra atuando na nossa vida para nos mostrar o caminho correto. Então, todos nós somos pecadores, é o que diz a palavra do Senhor. Já nascemos dessa maneira, ok? E nós podemos entender que a partir do momento em que eu entendo que eu sou pecador, aí me vem uma pergunta na cabeça. Olha, se eu sou pecador, não é? Eu já nasci no pecado, então quer dizer que eu tenho que viver a minha vida toda cometendo pecado? Por que eu nasci pecador, então eu tenho que todos os dias estar pecando? E aí a palavra de Deus, ela nos dá alguns argumentos para entendermos isso. E por isso que nós vamos passar para o que eu chamei aqui na mensagem de pecador 2, para a gente poder entender. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 30, e vamos entender juntos o que a Bíblia diz. Atos 17, versículo 30, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. É interessante isso, né? Você é pecador, não é? Só que existe uma distinção, porque não é porque você é pecador que você precisa estar vivendo a sua vida cometendo pecado. As pessoas, elas cometem pecado, elas transgridem a lei, se afastam de Deus, e fazendo isso, elas cometem pecado. Só que aqui Deus, ele fala assim, olha, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Ou seja, se eu estou fazendo algo que eu nunca soube que esse algo é errado, e chegar um dia eu entender que aquilo que eu estava fazendo, que a minha vida que eu estava vivendo, era uma vida errada, era uma vida em pecado, e aí eu tenho consciência disso, Deus não vai levar em conta aquele período que eu não conhecia, aquele período que eu não entendia o que era o pecado, que aquilo que eu estava fazendo, que a prática que eu estava cometendo era pecado. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, não é? Então, a partir do momento em que você passa a ter o conhecimento, aí agora você tem uma responsabilidade de obedecer à palavra do Senhor. Então, entendam, vamos entender juntos, não é? O pecado da ignorância, Deus não leva em conta. Então, você, em algum dia, você cometeu algum pecado, como a gente tem no mundo, muitos povos diferentes, você tem tribos indígenas, que às vezes talvez não teve nunca contato com a palavra do Senhor, e talvez eles tenham os costumes dele, né? Adorem a Deus de uma maneira errada, ou talvez até comam carne humana, não é? E isso aí talvez veio de uma cultura deles, e talvez ninguém nunca chegou para eles e disse que aquilo ali era errado. Como é que eles vão ser julgados? Não é? Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância. Agora, se eles terem contato com a verdade, aí agora eles vão ser julgados. Porque agora eles têm que começar a fazer a distinção. Eles já tiveram contato, não é? Agora, detalhe, nós temos que entender. Você chega para levar a palavra do Senhor à casa de alguém, e de repente esse alguém não aceita ouvir a mensagem, então ele está escolhendo continuar na ignorância. E essa escolha é fazer com que o Espírito Santo não atue na vida dele.
aí ele já está cometendo um pecado, tá? A rejeição de Deus. E pode chegar até o pecado que a Bíblia diz que é imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, olha que interessante. Você não é julgado pelo que você não sabe. Só somos julgados pela luz que nós temos. A partir do momento que eu começo a estudar a Bíblia, que eu começo a aprender na palavra do Senhor as verdades bíblicas, então eu tenho que colocar em prática essas verdades na minha vida. Porque se eu fazer diferente, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, eu estou cometendo um pecado, mas não na ignorância. E aí é onde a gente entra, talvez, no tipo de pecador que é o mais perigoso, que é o pecador consciente. E esse, por que é o mais perigoso? Porque o pecador consciente, ele tem consciência daquilo que ele está fazendo e ainda assim ele escolhe fazer. Quer um exemplo? Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, quando Adão estava lá, Eva comeu do fruto, levou o fruto para Adão. Adão sabia que Eva tinha cometido o erro. E ainda assim, conscientemente, Adão ele escolhe trilhar o caminho junto com a sua esposa. Foi um pecado consciente, não é? E esse pecado consciente, Deus leva em conta. Aí agora você vai ser julgado por esse pecado. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente entender esse conceito em Mateus no capítulo 12. Mateus no capítulo 12, no versículo 31. Abram aí na sua casa. Mateus 12, 31 diz assim, ó: por isso vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aí você começa a perguntar, olha, mas quer dizer que o pecado consciente é o pecado contra o Espírito Santo? Não, calma. O pecado consciente não é o pecado contra o Espírito Santo. Porém, o pecado consciente, a prática do pecado consciente pode te levar a cometer o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado contra o Espírito Santo, acabamos de ler aqui que não tem perdão. Porque é a rejeição total daquele que pode te salvar. Você tem a chance de se salvar e você rejeita esse Salvador. Então, de que maneira é que você vai se salvar? Não há possibilidade. Então, é o pecado contra o Espírito Santo, não é? E essa é uma estratégia que o inimigo usa para poder fazer com que as pessoas elas possam cada dia mais se afastar do Senhor. É interessante, né? Nascemos em pecado, ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós. E todos nós carecemos de Jesus para nos salvar. Só que, entre todos nós que somos pecadores, existem aqueles pecadores que ainda estão na ignorância. Aquelas pessoas que ainda não tiveram conhecimento da verdade. Essas pessoas, elas ainda terão conhecimento da verdade. E a partir do momento que ela conhece aquilo que ela entende sobre verdade, sobre Deus, e ela obedece baseado naquilo que ela aprendeu, ela vai ser julgada por isso, não é? E depois, na outra parte, existem aquelas pessoas que um dia já tomaram estudo bíblico, um dia já leram a Bíblia, aquelas pessoas que cresceram na igreja, aquelas pessoas que cresceram ouvindo a palavra do Senhor, e ainda assim cometem pecado. Essas pessoas estão cometendo um pecado consciente. Esse pecado é extremamente perigoso, porque, como eu falei aqui agora, é um pecado que pode te levar ao pecado contra o Espírito Santo. E qual é a estratégia de Satanás? Temos que entender. Olha, Satanás ele costuma dizer bem assim, você é pecador. Então, se você é pecador, como diz lá o livro de Salmo, né? É natural você cometer pecado. É extremamente natural você cometer pecado porque você é pecador. E Satanás ainda vai a fundo, viu? Ele diz assim, não é possível você viver uma vida sem cometer pecado. Então ele quer te induzir a estar convivendo uma vida cometendo pecado. Mas nós percebemos na palavra de Deus que o Senhor, ele colocou a sua lei, colocou várias orientações na Bíblia para que a gente possa viver uma vida sem pecado. Jesus, ele veio, não usou o seu poder, não é? Ele vivia em total comunhão com o Pai e ele viveu uma vida sem pecado. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus
e não era mais como as pessoas que viviam, e foi tomado, e você não vê relatando um pecado de Enoque. Você vê as pessoas, a partir do momento que foram convertidas, os apóstolos, você vê que eles têm uma mudança de vida, e você não consegue enxergar. Agora vocês veem uma vida neles, uma vida íntegra, uma vida voltada para Deus. Continuaram sendo pecadores, Paulo, Pedro e João, pecadores, mas agora eles eram uma pessoa transformada, eles não viviam mais a vida cometendo pecado. Então, a grande mentira de Satanás é: você é pecador, e porque você é pecador, é natural você cometer pecado, não é? É normal você cometer pecado. Você usar até frases como: a carne é fraca, não é? Para você cometer pecado. Você tem que tomar muito cuidado, porque talvez você está usando a palavra de Deus para dar uma desculpa para o pecado ou a vida de pecado que você está tendo. Então, queridos, nós temos que estar bem atentos. Satanás, ele não tem interesse que você fique na ignorância. Satanás não tem interesse nisso. O interesse que ele tem é que você conheça, porque ele sabe que se você conhecer e você não obedecer, vai chegar um dia que você vai estar com o coração tão duro que o Espírito Santo não vai conseguir trabalhar, lapidar esse coração. Então, a estratégia de Satanás é o quê? Olha, de repente chegou alguém na sua casa oferecendo estudo bíblico para você, e você aceita o estudo bíblico, você toma o estudo bíblico, mas quando chega ao final, você descobre todas as verdades e você diz assim: não, eu não estou preparado ainda para poder obedecer essas verdades. E você continua estudando, você continua aprendendo, só que ainda assim, aprendendo as verdades, você continua praticando uma vida de pecado. A grande estratégia de Satanás é essa: que você tenha o pleno conhecimento da verdade e ainda assim, sabendo qual o caminho, você escolha trilhar o outro caminho, o caminho da perdição. Então, olha como o inimigo ele tem trabalhado para destruir a vida do ser humano. E ainda mais fundo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, aí no livro de Mateus ainda, nos versos seguintes, Mateus capítulo 43, 44 e 45. Olha, o tema aqui diz: a estratégia de Satanás. Entenda. E aqui diz assim, olha, verso 43 do capítulo 12 de Mateus: quando o Espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, e encontra vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, entenderam qual é o plano que Satanás tem para poder fazer com que você trilhe o caminho da perdição? De repente você toma um estudo bíblico, você até chega a tomar a decisão ao lado do Senhor, e naquele momento que você toma a decisão ao lado do Senhor, as coisas ruins que você praticava, você faz o quê? Você abandona. E a Bíblia diz que você vive em novidade de vida, é uma nova criatura, e você vive uma nova fase da sua vida, você abandona os vícios que você tinha. E aí passam 1 ano, 2 anos, de repente você vai enfraquejando, você vai deixando de estudar a palavra, você vai deixando de orar, até que chega um dia que você decide se afastar, decide desistir do caminho do Senhor. E nesse momento que você decide desistir do caminho do Senhor, é o plano de Satanás, a estratégia dele é essa: você conheceu, ficou um tempo, né? E aí você desiste do caminho do Senhor. E esse estado que você estava agora, o estado que você chega a partir do momento que você desiste do caminho do Senhor, é pior do que aquele que você tinha antes de conhecer o Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Você se torna cada vez pior, seu coração cada vez mais endurecido. Querido,
A partir do momento que você tem um pleno conhecimento da verdade, você toma um estudo bíblico, alguém vai e te oferece, estuda a Bíblia com você, você toma a decisão ao lado do Senhor, você tem que começar a se alimentar da palavra do Senhor. Você tem que fazer com que Jesus ele viva dentro da sua casa, dentro do seu coração. Lembra da passagem? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Jesus vai entrar. Mas a passagem aqui que Jesus está ensinando ali para os seus discípulos, ele fala assim, olha, o demônio ele é expulso, ele sai, ele vai para os lugares áridos, e quando ele volta, ele encontra a casa o quê? Vazia. E aí eu falo para você que está na igreja e talvez já deixou de ler a Bíblia, já deixou de orar, você está deixando uma casa vazia. E se você deixa a casa vazia, infelizmente, o inimigo ele entra e começa a destruir a sua casa, começa a destruir a sua vida. E é um perigo muito grande, porque a passagem é muito clara. Quando esse espírito imundo volta e encontra a casa varrida, o que ele faz? Ele chama mais 7 com ele. E o estado da pessoa é pior do que o que era antes. Entenderam qual é a estratégia do inimigo? A estratégia de Satanás para destruir a nossa vida? E aí talvez eu estou falando com pessoas que já têm alguns anos na igreja e está vivendo na igreja, mas não está se alimentando da palavra de Deus, mas não está orando mais. Talvez você está fazendo do culto algo que seja tão automático, algo que seja um costume da sua vida, mas se você não está vivenciando realmente, você não está prestando culto a Deus. Você tem que estar buscando cada vez mais o Senhor. Porque você, conhecendo a palavra de Deus e continuar essa vida de pecado, você pode chegar um dia onde não haverá mais volta. Lembre-se que Satanás ele conhece muito a Bíblia. Os demônios de Satanás conhecem bastante a Bíblia. Várias pessoas conheciam e hoje às vezes conhecem a palavra de Deus, mas infelizmente ainda assim essas pessoas elas decidiram não obedecer ao Senhor. Elas decidiram continuar a sua vida de pecado. E o Senhor tem nos convidado todos os dias a ter uma mudança da nossa vida. A grande mentira de Satanás é dizer que você pode ser pecador, né, e viver uma vida sem pecado. E nós devemos tomar cuidado. Desculpe, a grande mentira de Satanás é dizer que porque você é pecador, não pode viver sem pecar. Essa é a grande mentira que Satanás tem implantado na cabeça do ser humano. E você tem que entender isso. Você é pecador. Nós todos estamos no mesmo patamar. Nós somos pecadores. Nós todos precisamos de Jesus. Mas nós também precisamos nos colocar aos pés de Jesus todos os dias, para viver uma vida a cada dia buscando, assim como ele disse, ser santo como eu sou santo. Buscando a cada dia viver uma vida, evitando o máximo possível pecar. E não usar desculpa, a carne é fraca, não dá para obedecer a palavra do Senhor, porque é muita coisa, é muita regra. Imagina, que justo Deus seria se Ele colocasse leis na Bíblia que a gente não conseguisse obedecer. Então Ele já ia estar automaticamente condenando você à morte eterna. E Deus não é assim. Deus é um Deus amoroso, um Deus justo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Amém? Olha, Jesus diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante porque muita gente pega essa passagem e diz assim: olha, eu estou cometendo um pecado, mas eu sei que eu tenho um advogado perante o Pai. Eu estou vivendo uma vida de pecado, mas eu sei que lá no céu Jesus está intercedendo por mim. Mas a passagem é muito clara. Jesus fala: olha, meus filhos, eu escrevi tudo isso, eu escrevi a palavra do Senhor para que vocês não pequem. É o que está escrito aqui. Eu escrevi tudo isso para vocês não pecarem.
Mas se todavia, em algum momento da sua vida de fraqueza espiritual, você cometeu um deslize e você cair, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E você tem que mudar a sua vida. Não é porque você cai uma vez que você tem que continuar a sua vida de pecado. Não é porque você fraquejou uma vez, cometeu um pecado, que você já está condenado, que você agora tem que viver a vida de pecado. Talvez você entrou na igreja, está na igreja e talvez está cometendo algum pecado, tem algum vício ainda que você não conseguiu abandonar, e talvez você na sua mente comece a se condenar. Eu estou aqui na igreja, mas não consigo abandonar esse vício. Eu estou lendo a palavra do Senhor, mas não consigo abandonar esse vício. Querido, se ponha na mão do Senhor. Estuda mais a palavra de Deus, porque a Bíblia é muito clara. Eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais distante do pecado nós vamos. Quanto mais tempo nós passamos com Deus, é menor a probabilidade de nós cometermos o pecado. Mas se todavia, em algum momento da sua vida, por alguma coisa que aconteceu, você cair, você fraquejar, você cometer um pecado, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai. E esse advogado quer salvar a sua vida. Mas ele falou, numa passagem que nós já lemos, olha, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas Ele roga que todos nós possamos nos arrepender. A partir do momento que eu tenho um conhecimento, mesmo que eu cometa o pecado, eu tenho que me arrepender, confessar o meu pecado. Que o Senhor, Ele é rico em perdoar, o que diz a palavra. Então, queridos, entenda, você talvez está aí cheio de sonhos, cheio de planos para a sua vida, mas você tem que colocar a sua vida nas mãos do Senhor, porque os planos, a resposta sempre vem do Senhor. Deus também tem um plano para a sua vida. Deus, Ele quer que você um dia tenha um encontro com Ele lá nas mansões celestiais. É o plano dele, que você trilhe esse caminho que é estreito, que é curto, que é difícil, mas que a recompensa é grandiosa. E por outro lado, o inimigo também tem uma estratégia. Ele sabe que a única maneira de ferir o coração de Deus é atacando os seus filhos. Ele tem atacado a nossa vida todos os dias, fazendo com que a gente não tenha comunhão com o Pai, com que a gente se distancie cada vez mais e, consequentemente, fazendo com que a gente peque a cada dia. E a cada dia o pecado se torna natural na nossa vida. E se você está vivendo essa situação, que talvez o pecado ou um vício na sua vida já se tornou algo natural, esse é o momento de você ouvir a voz de Deus e deixar com que o Senhor entre na sua casa e transforme a sua vida. Só Ele pode salvar, só Ele pode transformar. Todos nós, pecadores, carecemos de um Salvador, e só existe um único Salvador, que é Jesus Cristo, o justo, aquele que está lá em cima intercedendo por nós. Então, queridos, deixe essa vida para trás, abandone essa vida de pecado. Você pode viver uma vida sem pecado, mas você precisa se entregar cada dia aos pés do Senhor Jesus. Porque se eu não me entregar todos os dias aos pés do Senhor Jesus, a probabilidade de eu viver uma vida sendo um pecadeiro, alguém que pega constantemente, é muito grande. E nós já vimos aqui, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado consciente é o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. E se não tem perdão, então vai me levar à morte. E não é só essa morte carnal, a morte eterna. Mas por outro lado, Jesus quer te dar a vida, e vida com abundância, vida eterna. Mas para isso você tem que escolher. E essa mensagem é especialmente para você que já teve contato com a Bíblia alguma vez. É para você que já tomou estudo bíblico, que já ouviu do Senhor e ainda assim ainda permanece com o coração duro. É para você que talvez entrou na igreja agora, pouco tempo,
E talvez ainda tenha vícios, tem coisas que você não abandonou ainda. Peça ajuda a Deus, que tenho certeza que Ele vai te ajudar a abandonar. E essa mensagem é também para você que talvez já tem tanto tempo na igreja e acha que você não vive uma vida sem pecado. Faça uma autoanálise da sua vida. O que você precisa melhorar? O que você precisa mudar na sua vida? E tenha certeza que todos nós vamos trilhar esse caminho correto para as mansões celestiais. E vamos concretizar o plano de Deus na nossa vida, que é vivermos a vida eterna. Que Deus continue abençoando você e que você todos os dias da sua vida possa estar se entregando a Jesus. Vamos orar neste momento. Querido Deus, estamos aqui com a Tua palavra aberta, aprendendo um pouco mais com o Senhor. Nós sabemos que nós somos pecadores e nós carecemos do Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos salvar. Nós, Senhor, não podemos nada fazer sozinhos. Nós somos fracos, nós somos falhos. Nós caímos, nós fraquejamos. Isso por consequência, talvez, de uma vida distante do Senhor, de uma vida de pouca comunhão contigo. Então nos ajuda, Senhor, a estar mais ligado ao Senhor. Nos ajuda a estar mais próximo de Ti, a buscar mais estudar a Tua palavra, a orar mais, para que possamos estar vivendo o sonho do Senhor em nossa vida, para que possamos um dia nos encontrar nas mansões celestiais. Eu sei que o inimigo ele tem os planos dele para destruir a nossa vida. Eu sei que talvez tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que talvez pense: estou vivendo uma vida de pecado, eu preciso mudar, eu estou caindo na estratégia de Satanás. Mas eu quero dizer para você que há tempo para mudar ainda. Há tempo de você se arrepender. Então não espere, mude sua vida e tenha certeza que um dia nós vamos nos encontrar nas mansões celestiais. Fica conosco, Senhor. Abençoe a nossa vida, ilumine os nossos caminhos, nos faz a cada dia estar ligadinhos ao Senhor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.